Bom dia, amigos do Serpro Pernambuco. Peço desculpa por não estar presente e me pediram para fazer um petchakucha sobre minha reflexão sobre o Recife. O Recife, como diz a minha amiga Adriana Didier, é zona norte, zona sul, Alto do Mandu, a Candeias, tudo é Recife. Eu tenho uma reflexão sobre a minha trajetória como planejador urbano e gestor de política pública aqui no Recife. E essa reflexão me diz que lugar é diferente de espaço. Lugar é o espaço com significado, com narrativas. O arquiteto do Museu da Manhã, Calatrava, dizia numa entrevista que o espírito do lugar é muito importante. O que os romanos chamavam de genius loci, fazer arquitetura, intervenção urbana, olhar o espírito do lugar. Já um outro urbanista britânico dizia que a cidade não é um lugar no espaço, é um drama no tempo. Isso me levou também a refletir mais ainda sobre o que fazíamos aqui no Recife, como a cidade como uma narrativa. E eu tenho uma discordância sobre essa história de smart cities, algo top-down, de fornecedores de mecanismo de gestão da cidade, que é um organismo complexo. Não há cidade inteligente, porque não há cidade burra. A cidade é um dos maiores inventos da humanidade. E eu também defendo que nós devemos lutar por um lugar mais amável, mesmo que não tão habitável. Uma cidade que seja mais tolerante com as diferenças, com os estrangeiros. Uma cidade que possa ser mais upload, produza mais para as nuvens do que download. Essa é a minha maneira de fazer cidade. Por isso, eu, mais do que uma cidade inteligente, defendo um urbanismo inteligente, que tome cuidado da cidade, que tenha carinho pela nossa cidade, que olhe a cidade como uma narrativa, como um drama no tempo. Nós temos desde o ano 2000, o governo do estado na época, na administração de Jarbas, eu era secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, e junto com a universidade, com empresas, nós iniciamos um projeto que já tem hoje 16 anos, que é o Porto Digital, no bairro do Recife Antigo. Para nós também, o lugar é um drama no espaço, a cidade, é também uma possibilidade de criar futuro através de metáforas. As metáforas para a gente no Porto Digital criam valor. Recentemente, no Congresso Internacional na Rússia, um slide nos chamou a atenção. O Engel, que é de Berkeley, dizia: o que há de comum entre Londres, São Francisco, Berlim, Barcelona, Recife? Nós nos entusiasmamos. Ele dizia: nós aqui, como em outros lugares, procuramos criar um ambiente atraente para talentos, para a indústria criativa. E para nós, essa outra frase dizia: como é que a gente muda o futuro? Mudar o futuro é mudar a narrativa que as pessoas têm sobre o futuro. Como dizia, as metáforas no Porto Digital nos ajudaram muito a posicionar a cidade do Recife nesse mercado de cidades que atraem empresas de tecnologia. A história do bairro. Essa fotografia, por exemplo, é de 1875. Este mesmo lugar hoje, que nós transformamos, reconquistamos como um centro cívico da cidade, o Marco Zero, os equipamentos culturais que estão sendo construídos, tudo isso veio contribuindo para a revitalização do centro histórico do Recife, o lugar onde nós instalamos o Porto Digital. Esse prédio foi demolido, ele já foi, na mania bem pernambucana, o grande hotel do universo, a gente não quer menos, e foi também um ponto de conexão da telegrafia submarina que vinha de Liverpool. Nós fomos conectados por cabo submarino a Liverpool no fim do século XIX.
Ali onde hoje todos conhecem, na Praça do Arsenal, é o Paço do Frevo, já foi, em 1910, com a reforma do bairro, o Western Telegraph Company. Ali era a telegrafia submarina. Hoje, todos conhecem, Paço do Frevo. Prédio restaurado que cria valor ao reconquistar um espaço histórico como aquele, um lugar, reconquistar para o uso das gerações todas que admiram o nosso frevo. Essa questão de conectar e reconectar lugares é tão importante na nossa estratégia, no caso do Porto Digital, que hoje um dos meus maiores interesses, porque já fizemos isso, é o que este Paragana escreve, um americano, que redesenha a geografia, ele chama de conectografia. Isso nos interessa muito. Nós já fomos muito bons em construir espaços públicos. Esse aí, por exemplo, é 1907, o lugar onde hoje é o Boteco, ali o restaurante no Armazém, que foi demolido na reforma de 1910. Era muito bonito. Eu faço a conexão entre esse espaço e o que acontece hoje com o Pokémon GO, que fez gerações e gerações, jovens e não tão jovens, voltar aos parques, às praças. Vejo isso no Canadá, uma semana depois do Pokémon. Mas a minha questão é que estamos levando às praças, mas como estamos indo? Individualmente ou é uma reconquista coletiva? Daí a brincadeira de que esse Pokémon é meu ou é nosso? Ao nos encontrarmos com esse objetivo de caçar Pokémons, estamos nos reencontrando também no espaço público? Há sim grandes possibilidades. Veja o mapeamento que o Pokémon faz da Ilha do Recife. Há ginásios, lugar de encontro do game. Há 4 ginásios no bairro do Recife. As estátuas como essa de Ascenso Ferreira são mapeadas pelo joguinho, levam os jovens a se apropriar dessa história dos nossos poetas. É o que chamo, portanto, de apropriação coletiva do lugar, como sendo, seja físico ou imaginária, o Porto Digital é físico e imaginário, como sendo fundamental para a reconquista da cidade. Há momentos de conexão que são recuperados na nossa estratégia de marketing. Um deles é aquele nos anos 30, quando o Zeppelin, vindo da Europa, da Alemanha, fazia a primeira escala aqui, para o Rio de Janeiro, depois Buenos Aires. Tem uma história que me encanta, a da forma como os europeus ricos, na realidade, porque a passagem aqui valia $37.000 hoje, e só podiam vir 20 pessoas, viam a nossa população. Essa foto me impressiona pela brincadeira da meninada com o fotógrafo que não está nem aí para o Zeppelin lá atrás. Outra coisa, quem gosta de fotografia, Alfred Eisenstadt, foi o fotógrafo que fez essa foto extraordinária aí à esquerda, que é da Segunda Guerra Mundial, fim da Segunda Guerra Mundial. Muitos conhecem, mas ninguém, quase ninguém, sabe que Alfred esteve aqui em 1933 no Zeppelin. A foto da direita é dele, esta também. Ele via de outra maneira, como fotojornalista, um dos primeiros fotojornalistas, junto com Henri Cartier-Bresson, a sociedade via gente, via o povo. Veja essa foto extraordinária em que o interesse dele são as pessoas que estão ali. Esse mesmo menino de olhos tímidos, eu coloquei juntinho com outra foto que foi capa da Life, de Alfred, que é essa do ministro, ninguém menos, o ministro Goebbels, da propaganda nazista, 1933. É chamada de Olhos de Ódio, porque ele havia descoberto ali que Alfred era judeu. O Recife é a minha Paris. Gosto dessa frase de um migrante como eu, que venho da Paraíba, que vindo estudar no Recife, vindo do interior de Campina Grande, diz, é a minha Paris. É um polo regional, é uma cidade cosmopolita ao longo dos séculos. Eu gosto de refletir sobre minha experiência como planejador urbano com essas palavrinhas-chave, que são fundamentais para instrumentalizar a minha forma de construir cidades. Paisagem, textura, que é a escala humana, e represento aí na minha casa em Olinda, e afeto, a forma como nós
afetuosamente nos apropriamos da nossa cidade. A cidade na escala humana. Ao ir para o bairro do Recife com as empresas de tecnologia da informação, com o Porto Digital, nós estávamos querendo esse contato com a cidade histórica, com a cultura. E dizíamos que tecnologia e cultura produzem empresas de classe mundial. Kleber Mendonça Filho faz uma reflexão através da sua cinematografia, uma reflexão sobre a cidade como um reduto de não lugares. Quem viu o som ao redor sabe do que ele está falando. E quem viu e não viu, precisa ver agora o Aquários, a continuidade da reflexão de Kleber sobre essa cidade da qual nós nos apropriamos ou não, da qual nós nos separamos pelo tipo de urbanização que estamos construindo, as barreiras que criamos para o acesso público ao espaço público. Um momento importante, numa noite, uns meninos saíram à rua com coraçõezinhos de isopor e saíram colando durante toda a noite nos nossos monumentos, nas nossas estátuas, belas estátuas da produção ao longo dos séculos aqui no Recife. Isso eu chamei de reapropriação afetiva do lugar. Essa menina, por exemplo, dá um beijo na estátua de João Cabral de Melo Neto, que está sendo festejado neste dia, nesse evento You Planet, no bairro Recife, acho que vocês deviam ir lá ver, com a Deborah Coker, a bailarina, faz todo um espetáculo sobre o Cão Sem Pluma, de João Cabral de Melo Neto. As imagens que a internet, as redes sociais vêm produzindo com qualidade cada vez maior, porque há cada vez mais gente usando e a possibilidade de selecionar da nossa cidade. A recuperação de lugares pouca gente visita, o farol dos arrecifes, por exemplo, de várias posições, com os drones, por exemplo, que vão resgatando de posições das mais estranhas, resgatando a nossa cidade, a nossa memória. Esse aí é o lugar onde havia o Forte do Picão, que foi um dos principais baluartes de defesa da costa do Porto do Recife. Tanto que está, por exemplo, nas pinturas de Cetelli Júnior, começo do século XX, mostrando a diferença entre as águas tranquilas do porto protegido pelos arrecifes e o mar aberto, a entrada da Barra do Recife. A reconquista imagética dessa área é fundamental para nosso marketing de lugar. Esse é extraordinário, eu consegui, vejam que Olinda, a colina à direita, o Forte do Picão, e a imaginação em 1650, depois da chegada dos holandeses, com Franz Post mandando pinturas, a imaginação do que seria essa terra estranha aqui nas Américas. E os drones, e o Recife que nós estamos gradualmente reconquistando com a apropriação afetiva que fazemos de cada um dos nossos espaços, monumentos, dos lugarzinhos que nós conseguimos reconquistar. É assim que eu vejo essa é a minha forma de fazer cidade, essa foi a minha forma de fazer Porto Digital com muita gente. E me dá muita alegria saber que hoje temos 270 empresas criando 8.500 empregos no centro do Recife. O Recife é uma narrativa sedutora para mim.